Olá, como vai? É bom receber você aqui na minha sala. Hoje vamos ver o assunto mais solicitado em toda e qualquer prova de seleção, a questão da interpretação de texto. Nesta primeira parte, a gente vai ver a parte geral, que recobre o texto, as suas características maiores. E depois vamos definir, com alguns detalhes, algumas outras partes, principalmente no como abordar o texto para acertar as questões. Vamos? Podemos começar verificando o que é que todo texto tem. Ou seja, quando você recebe um texto para ler, para ver, para interpretar, ele sempre é composto de duas grandes partes: a forma e o conteúdo. A forma é a estrutura que ele tem, de que maneira foi colocada aquela ideia para você. E o conteúdo é exatamente a ideia, o que ele quer passar para você. Há uma relação de dependência entre essas duas coisas, porque dependendo do tipo de mensagem que você quer colocar, você é obrigado a colocar determinados elementos de forma. Então, forma e conteúdo estão sempre juntas e são interdependentes. Talvez venha à sua cabeça a seguinte pergunta: por que é que o texto é uma coisa tão importante hoje? Ora, o texto ele passou a ser muito importante nas provas por um determinado conjunto de elementos. O primeiro é que ele é visto hoje como um intermediário de uma relação de comunicação, uma relação dialógica entre o emissor, o produtor e o receptor. Ou seja, é um texto, seja ele escrito, falado, desenhado, pintado, fotografado, que torna possível a comunicação entre as pessoas. Ele é sempre pensado e produzido para veicular uma intenção ou finalidade comunicativa, quer dizer, não existem textos de graça. Eles foram feitos para atender a algum objetivo. Pode dirigir-se a públicos específicos ou também a públicos mais genéricos. Você pode ter alguém específico para mandar o texto e você pode ter um grande público. É apenas uma parte do universo textual mais amplo de discussão sobre determinado tema, ou seja, o texto é sempre um pedaço de outro texto maior, de um universo maior de significados a respeito de um tema. Ele tem características estruturais relativamente estáveis, o que permite classificá-lo por gêneros. Como assim, Vidal? Por exemplo, quando você recebe uma carta, você sabe que é uma carta. Por quê? Porque aquele tipo de texto, ele tem uma característica relativamente estável. O gênero textual apresenta sempre um tipo textual predominante, quer dizer, por mais que eu tenha vários gêneros, e nós vamos ver isso com calma, cada vez que eu faço um texto, eu estou colocando lá sempre um tipo textual predominante, que pode aparecer no formato verbal, escrito ou falado, não verbal, quando usa imagens, e misto, sincrético ou multimodal, como são os casos em que você tem palavras, música, imagem e tal, como os que você vê hoje em aplicativos da internet. Essas primeiras noções são realmente fundamentais, mas a pergunta que se faz é como é que surge o texto. Isso aí é respondido por uma coisa chamada as condições de produção do texto. De que maneira ele aparece e por que ele aparece. Vamos examinar. Condições de produção significa aquelas coisas que podem ajudar, compor e podem também dificultar a feitura do texto. Então, do lado do emissor, produtor ou enunciador, quais são as condições de produção que estão ali? A primeira é a intencionalidade, ou seja, quem faz um texto sempre quer fazer alguma coisa intencionalmente. Informar, alertar, conscientizar, perguntar, entender, criticar, ironizar, gerar um efeito expressivo, humor, surpresa, estranheza e tal, convencer, mostrar seu ponto de vista, influenciar, combater, defender, etc. Agora, o fato de você ter uma intenção e querer fazer um texto não significa que você seja capaz de fazer isso de maneira adequada, porque existe uma coisa chamada a sua realidade cognitiva, que quer dizer o seu repertório sociocultural. Ou seja, o nível social educacional, o nível do conhecimento do assunto que o emissor quer passar, a competência e o conhecimento linguístico que ele tem para fazer isso, a consciência dos fatores envolvidos nas situações comunicativas, o nível de conhecimento da realidade sociocognitiva também de quem vai receber o texto,
das necessidades do receptor e anseios, etc. E depois ele tem que codificar a mensagem, quer dizer, ele tem que elaborar o texto. Ele tem que escolher a melhor maneira de atingir o seu receptor. Então ele vai ter que configurar um texto em sintonia com a intenção dele e com a realidade do receptor. Ele vai escolher as palavras, as estruturas sintáticas, as imagens, os símbolos e tal, mais adequados e eficientes para chegar onde ele quer, que é construir significados em parceria com o receptor e o público. Ou seja, o significado não sai pronto na mensagem. Ele vai ser construído quando essa mensagem chegar ao receptor. E ele tem que escolher o melhor meio ou canal. Veja, se você quer passar hoje uma mensagem muito rápida para muita gente, o melhor canal ou meio não é uma carta, e sim provavelmente o uso do WhatsApp. E do outro lado, ou seja, de quem vai receber o texto, que é o receptor, o leitor, o público. Ora, é claro que eu também tenho ali as condições de produção em termos de realidade sociocognitiva, se ele é uma pessoa que tem um repertório sociocultural adequado a entender o que eu quero. Mas a tarefa maior do receptor é descodificar o texto recebido, quer dizer, ele vai ler e interpretar. Essa abordagem de texto, ela deve ser feita em sintonia com a realidade cognitiva que ele tem. Leitura e interpretação de palavras e das estruturas sintáticas, imagens e símbolos, ou seja, ele vai decifrar o código em que o texto chegou para ele, para a construção de significados em parceria com o emissor. Ele vai concordar, não concordar, retificar, ratificar, e ele vai elaborar uma resposta, porque nós estamos falando de comunicação. Essa resposta, ela pode ser textual, ele pode mandar um outro texto de volta, ou comportamental. Dependendo de como ele reage, pode ser que ele tenha concordado ou não. A gente chama isso de feedback, ou retorno, e ele é responsável para demonstrar ao emissor, o produtor, se ele chegou aos objetivos que ele queria, se aquele significado foi construído junto com o receptor da maneira que ele esperava. É o momento em que o leitor e o receptor se transformam em emissor, ou seja, ele vai estar mandando uma mensagem para quem antes era o emissor. Nessas condições de produção, você acabou de ver que há uma troca de opiniões, uma troca de visões das coisas para que os significados emerjam. Mas será que é só isso? Não. Há talvez a coisa mais fundamental, que é chamada de contexto. Vamos ver o que isso significa, e é bom a gente não perder de vista essa noção do contexto quando a gente faz interpretação de texto. Observe este gráfico para entender o que a gente está falando sobre o contexto. Vamos imaginar, pega aí no centro, você tem o emissor e o receptor. O emissor tinha lá uma intenção, queria atingir o receptor de determinada maneira, e faz um texto. Agora, esse texto é gerado pelo quê? Pelas condições de produção que a gente viu e tal. Mas uma das coisas importantes é que essa relação de diálogo, ela depende sempre do contexto, ou seja, do lugar e da época em que essa relação está acontecendo. Ou seja, você não pode separar um texto da época em que ele é produzido. É por isso que você tem na literatura, por exemplo, as escolas literárias, porque todo texto ele reflete de uma certa maneira os aspectos social, político, econômico, histórico, cultural, legal e outros. Ora, isso tem a ver com época e lugar? Sim. É por isso que você, quando vai fazer um curso, ou cursinho, ou qualquer outra coisa para escrever uma redação, por exemplo, você tem lá uma área que é de atualidades. E por que de atualidades? Ora, ela complementa agora, no contemporâneo, coisas que você aprende em história, geografia e tudo mais. Então, esse complexo chamado de contexto, ele é a coisa fundamental para que você possa construir significados entre os emissores e receptores por meio de textos. Gostaram? Vamos para outro assunto agora. As pessoas escrevem, falam textos, desenham textos há muitos e muitos anos, desde que a humanidade se viu como diferente dos outros seres que habitavam o planeta. Ora, se isso for verdade, a gente poderia pegar os textos todos e verificar que eles têm algumas características em comum. Isso nos permitiria separá-los em classes, separá-los em gêneros. Então a gente vai ver agora gêneros e tipos textuais. O que isso significa? Gêneros textuais são modelos, padrões ou formatos de elaboração de texto.
que apresentam forma e conteúdo relativamente estáveis. Foi aquilo que eu acabei de falar da carta, não é? Quando você recebe uma carta, você sabe que é uma carta porque ela tem uma forma e um conteúdo que são relativamente estáveis, ou seja, elas se parecem com todas as outras cartas que você viu. Isso permite a identificação e a classificação. E praticamente todas as áreas do conhecimento têm gêneros textuais, ou seja, formatos mais ou menos padronizados. Veja, no jornalismo você tem a notícia, reportagem, editorial, carta do leitor, texto de opinião, manchete, anúncios. No direito, na área legal, você tem a petição, a procuração, as leis, medidas, atestado, testamento, alvará, habeas corpus. Na escola, na educação, você tem a aula, as provas, os exames, o dever, a tarefa, o trabalho, o histórico escolar, o diploma, o significado, o boletim, a redação. Em literatura, a gente conhece poesia ou poema, romance, novela, conto, crônica, epopeia, fábula, ou seja, esses são gêneros, porque são modelos de mensagens ou de textos que são construídos e têm determinadas características mais ou menos estáveis. A tecnologia hoje trouxe outros gêneros, não? Como o e-mail, os shorts, os memes e etc. Já os tipos textuais são os conjuntos de enunciados, os moldes, as matrizes que compõem todos os gêneros que a gente conhece. E, evidentemente, eles também têm uma forma relativamente estável. O que eu quero dizer aqui é que qualquer gênero ele tem características específicas preponderantes e, no entanto, eles só são construídos por meio de 5 tipos textuais, que são classificados de acordo com o que você quer. Não importa o gênero, ou você vai estar descrevendo, narrando, argumentando, explicando ou ensinando a fazer. Então, esses objetivos correspondem aos tipos textuais. Então, se você quer descrever ou identificar, você tem um tipo textual, um conjunto de enunciados chamado tipo textual descritivo. Para narrar e contar histórias, o modelo é outro, então eu vou ter um tipo textual narrativo. Para argumentar, para dissertar, tipo textual argumentativo. Para explicar ou expor, tipo textual expositivo, e para ensinar a fazer ou como proceder, o tipo textual injuntivo. Veja, é muito difícil ter apenas um, você vai encontrar misturas, mas sempre um deles será predominante. A partir de agora, eu vou mostrar a vocês os traços, as características de cada tipo textual, porque eles são menos, mas é claro, eles estão em todos os gêneros, e aí então a gente depois vai fazer uma junção entre gêneros e tipos, tá bom? Vamos começar com o descritivo e o narrativo, além do dissertativo. O que é o tipo textual descritivo? Esse é um conjunto de enunciados que existe para identificar ou singularizar ou particularizar por meio de características ou traços. Então veja, implica você criar um retrato de pessoas, personagens, animais, objetos. Pode ser, evidentemente, verbal, com palavras ou também com imagens, tal. Essas palavras, retratos, imagens ou fotos, elas vão registrar um instante, como se fosse uma foto, tornando-o imóvel no tempo, ou seja, a descrição ela é basicamente algo estático. Nessa estrutura de texto, você vai ter muitos substantivos e adjetivos, que são os caracterizadores, as locuções adjetivas, os verbos intransitivos, os verbos de ligação, frases nominais, metáforas, comparações, sinestesias, aliterações, e pode ter também um ou outro advérbio ou locução adverbial para você indicar certas circunstâncias e até mesmo onomatopeias. Veja, olhando mais facilmente aí para os dois quadros, os dois do Paul Cézanne, você imagina aí exatamente o que ele está mostrando. Ele está fazendo a descrição de duas pessoas jogando cartas e depois de uma natureza morta, ou seja, de um quadro que mostra aí elementos figurativos de frutas, etc. Agora observe esse pedaço do Cortiço do Aloysio Azevedo.
A roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um fartum acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações e de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono, ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Pigarreava-se grosso por toda parte, começavam as xícaras a tilintar, o cheiro forte do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias, reatavam-se conversas interrompidas à noite, a pequenada cá fora traquinava já, e lá de dentro das casas vinham choros abafados. Veja, você tem aí adjetivo, substantivo, locução adjetiva, verbo, comparação, sinestesia, aliteração. Isso caracteriza um conjunto de enunciados chamado de tipo textual descritivo. Um tipo textual com o qual a gente está bem mais acostumado, e desde que a gente é criança, é o tipo textual narrativo, porque esse é um tipo textual, um conjunto de enunciados que é usado para narrar, ou seja, para contar histórias de pessoas, de personagens, de lugares, de comunidades, de grupos e tal, mostrando o quê? As mudanças ou transformações ocorridas com eles por conta da passagem do tempo. Toda a história é assim. Se você pegar um filme, por exemplo, ele vai ter a mesma coisa. Você tem um momento A, acontece uma série de fatos e coisas, e depois você tem um momento B. Ora, a estrutura do texto narrativo acompanha exatamente isso. Como é que ela é? Ela tem a configuração da história, que tem o enredo, a trama, a história, né, que é a sucessão dos fatos, causas e consequências que compõem a história. As personagens, que são principais, os protagonistas, e as secundárias, acessórias ou coadjuvantes. E essas personagens podem ser classificadas em planas, que são estereótipos do tipo o bêbado, o barbeiro, etc. E as redondas, que são complexas, diferentes, imprevisíveis e vão se desenvolvendo à medida que a narrativa ocorre. O cenário, a época, sem dúvida nenhuma, toda a história acontece em algum lugar, em algum momento. E você tem os aspectos linguísticos, quer dizer, você tem aí a predominância de verbos de ação e de movimento, porque você está contando alguma coisa, não? Isso é dinâmico, e você vai encontrar muita coisa no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, porque é nessa ordem que você consegue perceber o enredo. E os advérbios vão reforçar essas ações verbais aí. E você pode misturar na narrativa descrições, explicações e tal, mas o predomínio é sempre da história que está sendo contada. Nesse tipo textual, importantíssimo também é o ponto de vista, também chamado de foco narrativo. Não é bem a mesma coisa, mas é mais ou menos igual. É a presença do narrador. Quer dizer, quais são as pegadas que ele deixa no texto, as marcas, os traços ou pistas, para eu saber de que maneira isso está sendo narrado, de que forma a história está sendo contada. Eu posso ter um narrador em primeira pessoa, ou seja, eu vou ter aí eu e nós. O narrador, nesse caso, é personagem, ele participa da história, narra de acordo com a sua visão subjetiva, isto é, conta a história da forma que lhe convém, de acordo com a sua verdade e interpretação própria de fatos e acontecimentos. A confiança da gente nele, por exemplo, tem que ser menor, limitada, porque como ele não alcança o todo, ele não é onisciente. Também existe o narrador observador em primeira pessoa, o qual, apesar do foco em primeira pessoa, ele não é o protagonista da história. Ele conta os fatos e acontecimentos relativos a um protagonista que ele acompanha. É o narrador testemunha. O ponto de vista dele, é claro, também é subjetivo e limitado. Veja, jantei fora de noite e fui ao teatro. Representava-se justamente Otelo, que eu não vira nem lera nunca. Sabia apenas o assunto e estimei a coincidência. Vi as grandes raivas do Mouro por causa de um lenço, um simples lenço, e aqui dou matéria à meditação dos psicólogos deste e de outros continentes, pois não me pude furtar a observação de que um lenço bastou a acender os ciúmes de Otelo e compor a mais sublime tragédia deste mundo. O último ato mostrou-me que eu, não, mas Capitu devia morrer.
Ouvia as súplicas de Desdémona e as suas palavras amorosas e puras, e a fúria do Mouro e a morte que este lhe deu entre os aplausos frenéticos do público. E era inocente, vinha eu dizendo rua abaixo. Que faria o público se ela deveras fosse culpada, tão culpada como Capitu? E que morte lhe daria o Mouro? Um travesseiro não bastaria, era preciso sangue e fogo, um fogo intenso e vasto, que a consumisse de todo e a reduzisse a pó, e o pó seria lançado ao vento como eterna extinção. Um pedacinho aí do Dom Casmurro, e você tem aí a fala, a narração do Bentinho, que é protagonista da história. Observe que tudo que ele narra se passa na cabeça dele. Ele é o que protagoniza e também o que conta. E evidentemente aí a gente tem que tomar cuidado com tudo que ele fala, porque essa é a interpretação particular ou subjetiva do protagonista. Um outro ponto de vista muito mais comum é do narrador em terceira pessoa, aquele que fala em ele, ela, eles, elas, que é alguém que narra de fora, ele não participa da história. Claro, ele pode se caracterizar como um narrador isento, alguém que só conta as coisas e ponto final, ou então mais comumente como um intruso, ou seja, ele julga, tira conclusões, dá opiniões sobre tudo e sobre todos, é o famoso narrador onisciente. Observe, Rita mostrou-se de uma incansável solicitude para com o ferido. Foi ela quem correu a buscar os remédios, quem servia de ajudante ao médico e quem serviu de enfermeira ao doente. Muitos lá iam, demorando-se um instante para dar fé. Ela, porém, desde que Jerônimo se achou operado, não lhe abandonou a cabeceira, ao passo que Piedade, aflita e atarantada, não fazia nada senão chorar e arreliar-se. A mulata, essa não chorava, mas a sua fisionomia tinha uma profunda expressão de mágoa enternecida. Agora toda ela se sentia apegar-se àquele homem bom e forte, àquele gigante inofensivo, àquele Hércules tranquilo, que mataria Firmo com uma punhada, mas que, na sua boa-fé, se deixara navalhar pelo Facínora. E tudo por causa dela, só por ela. Seu coração de mulher rendia-se, cativo a semelhante dedicação ensanguentada e dolorosa. E ele, o mísero, interrompia as contrações de rosto para sorrir defronte dos olhos enamorados da baiana. Feliz naquela desgraça que lhe permitia gozar de seus carinhos. E tomava-lhe as mãos e cingia-lhe a cintura, resignado e comovido, sem uma palavra, sem um gesto, mas o dizer bem claro na sua dor silenciosa e quieta de animal ferido, que a amava muito, que a amava loucamente. Observe que o narrador vai tirando uma série de conclusões sobre o que as pessoas estão pensando, o que está acontecendo e tal. Esse é um narrador onisciente, né, do tipo intruso. Propositalmente, eu separei agora o dissertativo. Por quê? Porque o dissertativo é provavelmente o tipo textual com que você mais se defronta nas provas e é aquele com que você tem que dominar, porque você precisa escrever uma redação também. Então vamos examinar de perto e esse tipo, evidentemente. Como eu disse, este é um tipo textual com o qual você está bem acostumado, porque é o tipo de texto que você usa para escrever a sua redação. E é claro que ele está em muitos textos que são colocados para você interpretar. O que é dissertar? É justificar um ponto de vista, né, a respeito de determinado tema. E você faz isso construindo um determinado argumento em torno daquilo que você acredita. Evidentemente, você pode apenas mostrar as suas ideias. Então você tem aí o tipo dissertativo expositivo. Mas o texto que realmente é solicitado de você é aquele do tipo dissertativo argumentativo, no qual você vai buscar convencer o seu leitor a respeito da correção da sua posição ideológica. A ideia é receber aprovação e trazer as pessoas para o seu ponto de vista. Não é? A ideia é provar a validade de uma declaração, da sua tese ou contestá-la. Você tem aí o dissertativo argumentativo, que é o mais utilizado nos vestibulares, no Enem e nos concursos públicos. Na prova do Enem, inclusive, você tem que apresentar uma proposta de intervenção. Não é? Mas veja, você tem muitas maneiras de escrever uma dissertação, mas todas elas terão sempre a mesma estrutura no final.
um parágrafo de introdução, que é você apresentar o tema com a tese, o desenvolvimento, que é a argumentação em 2 parágrafos, e um parágrafo de conclusão que retoma e confirma a tese que você vinha defendendo e colocou lá no início do texto. Aqui você tem um exemplo do tipo textual dissertativo argumentativo, que fala da questão do trabalho infantil, esse problema que nós ainda temos no Brasil, e que se você der uma lida, você vai perceber exatamente tudo que nós falamos. Uma introdução com uma tese, 2 parágrafos que fazem a argumentação e, finalmente, a conclusão. Em seguida, os 2 últimos tipos textuais. O tipo textual expositivo, com o qual você está bastante acostumado, e o tipo textual injuntivo, que você sabe o que é, mas talvez não soubesse que esse aí é o nome. Os alunos geralmente estão muito acostumados com textos expositivos, não é? Porque são os textos que expõem ou explicam determinada coisa. E, evidentemente, esse tipo de texto é composto em terceira pessoa, com definições, explicações, sinônimos e tal, para fazer você entender do que se trata o assunto. E você tem muita coisa aí, portanto, ligada à função metalinguística da linguagem. Aulas e livros didáticos, por exemplo, são exatamente o tipo textual expositivo. Esse texto que está aí é um texto que explica para você o que é o Vidas Secas, quando ele foi criado, do que ele trata, que tipo de características ele tem, ou seja, é um tipo que mostra a você como entender melhor esse tipo de obra. E por último, o tipo textual mais fácil de se reconhecer, que é o injuntivo, né? Porque ele mostra como se faz. Então a ideia é que você vai ter muitos verbos no imperativo: faça, trabalhe, acrescente tal coisa, coloque. Então veja que você vai ter gêneros, por exemplo, como as receitas de bolos, manuais de instrução, que vão trazer para você exatamente o como fazer. É esse como fazer que caracteriza o tipo textual injuntivo. Vou mostrar agora a vocês 2 slides em que você vai ver uma combinação entre os gêneros textuais e os seus tipos textuais, aliados também ao tipo de linguagem e finalidade a que esse gênero se propõe. Vamos lá? Você tem aí exemplos da área jornalística. Veja, vários gêneros: a notícia, a reportagem, editorial, artigo de opinião, resenha, charge, tirinha. Todos esses gêneros têm uma finalidade comunicativa ou intenção. Então, para construí-los, eu vou usar um certo tipo textual. Quando você vê aí misto, significa que tem mais de 1 ou 2 textos, né, tipo textual. E a linguagem que você utiliza. Veja que na charge e na tirinha você tem, por exemplo, linguagem informal. Já em outra área do conhecimento, que é a publicidade e marketing, você tem os gêneros: campanha publicitária, comercial, social, cartazes. Observe a finalidade e o tipo textual de que ela é composta, né? Cada um desses gêneros é composto, e o tipo de linguagem que é utilizado. É assim que as coisas funcionam entre gêneros e tipos textuais. Gente, da parte A é isso. As próximas aulas vão versar sobre detalhes internos do texto, que também são muito importantes, afinal, não é? São eles que definem as respostas que a gente vai dar. Então, se você gostou, já sabe, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino, comente, divulgue, compartilhe e até a próxima.